Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, a cidade de Biel-Bienne, na Suíça. E aqui estamos seguindo o desafio de estarmos todos envolvidos numa coragem e, claro, estou tocando aqui numa coisa e o negócio não aparece, mas faz parte. Estou aqui tentando fazer, só rindo mesmo, só Jesus na causa. É interessante. Sejam envolvidos com muito carinho e amor, que desde já pedimos que colaborem conosco, com o canal do NEC, compartilhando os vídeos, os estudos e todas as outras que aparecerão. E toquem o sininho para receberem as notificações. Só, sabe, aquela que está aí, os que estão aqui, o quanto é importante que cheguem a mais irmãos e irmãs, principalmente aqueles e aquelas que se encontram em suas casas, muitas vezes esperando esse estudo, esses estudos. Recebam um abraço fraterno aqui da Casa do Caminho e desde já damos as nossas bem-vindas a Marisa, Celeste, Terezinha, Odilson e todos aqueles e aquelas que estarão conosco no estudo de hoje. Bem-vindos a todas e a todas. Boa tarde a todas. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, seu Dilson. Que bom que ele está aqui com a gente. Seu Dilson está aí. Muito contente. Estamos contentes, seu Dilson. Muito bom. E Celeste também, Terezinha também. Bom. E os desencarnados que a gente já está aqui, né? Um tampão. Eles sabem aí, eles não têm jeito mesmo, aí eles vão falar. Mais uma vez, Zélia? Assim, porque é isso aí. Bom, bem-vinda, Marisa, gratidão por estar aqui conosco, dando continuidade ao estudo da Gênese, hoje, segunda-feira, 29 de maio de 2023. E é isso. Vamos lá, dando continuidade. É conosco, então, Marisa. Sim, e estamos no item 45 da Gênese, né? Você vai projetar para a gente? Você quer, Marizinha? Quero. Isso. Pronto. Volta um pouquinho, né? Aí é o 48. Qual é mesmo, Marizinha? Peraí. 45. 45. Aqui. Aí, isso. Foi o 45. A semana passada nós vimos até o 44, né? Exatamente. Gente, vamos participar, viu? Como nós estamos aqui, é uma motivação para todos nós a participação, porque recebemos intuições, esse é o objetivo, tá? Com certeza, com certeza. E aí, continuando a falar, o capítulo, né, Natureza da Revelação Espírita, Kardec, então, falando sobre as revelações, né? A primeira de Moisés, a segunda com o Cristo, e aí ele vai falar da terceira, que é, né, o Espiritismo. Então, ele diz assim, a primeira revelação foi personificada em Moisés. A segunda, em Cristo. A terceira não está em nenhum indivíduo, né? Ou seja, claríssimo que o Espiritismo não é o Espiritismo de Kardec, é a doutrina dos espíritos, que foi organizada, codificada, organizada, né, por Allan Kardec. Ele mesmo lutou assim bravamente em relação a não ser considerado nem chefe do espiritismo, nem nada, né? Ele não gostava realmente dessa titularidade aí. Então, a terceira é coletiva, característica essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não dar o privilégio de sua criação a ninguém, né? Portanto, é errado quando nós dizemos eu sou espírita kardecista. Não existe isso, né? O espiritismo é a doutrina dos espíritos trazidas para nós através de Allan Kardec. Né? Marizinha, então, não seria bom conversarmos sobre isso? Porque, assim, desde que eu me entendo, quer dizer, gente, entre aspas, né? Todo mundo no centro espírita,
na minha época, gente. Aí eu falei assim: olha, eu sou espírita kardecista. Eu falei, uai, como é que é isso? Não, porque vem de Allan Kardec. Allan Kardec? Aí eu ficava me questionando. E quantas vezes eu mesma, Marisa, eu disse: não, eu sou espírita kardecista. Para poder diferenciar quando as pessoas apareciam e diziam que eram espíritas. Uhum. Então, essa concepção que nós trazemos de espírita kardecista é bem interessante de se dizer a diferença quando se fala, não, eu sou espírita de mesa branca, espírita kardecista. Como seria isso, Marizinha? Eu acho Pois que é, seria interessante, né, isso conversarmos foi sobre isso. um vício que foi criado na época que eu era menina, né, criança, porque o que acontecia, inclusive eu particularmente acho que isso foi um vício extremamente preconceituoso em relação às religiões de matriz africana. Por quê? Porque as pessoas, para dizer que elas não eram da Umbanda ou do Candomblé, então elas diziam, não, eu sou espírita, mas eu sou kardecista, como quem diz, a Umbanda e o Candomblé não. Então, no meu entendimento, isso é um viés extremamente preconceituoso, né? Porque não existe espírita kardecista, existe espírita, né? É o espírito, a doutrina dos espíritos trazida por Allan Kardec. E porque muitas vezes as religiões de matriz africana, às vezes elas têm o título nas casas dela de casa ou centro espírita umbandista tal. E na realidade seria espiritualista, né? Mas eu me lembro que na época que eu era adolescente, e hoje eu vejo isso, era assim, tinha uma conotação preconceituosa, sabe? Era para dizer, olha, eu não sou da Umbanda, eu não sou do Candomblé, como se ser dessas seitas fosse algo de negativo. Então, foi muito injusto esse vício que se criou, porque, acima de tudo, nós devemos respeito a todas elas, né? Todas, né? Agora, como Kardec, quando ele designou para coisas novas, palavras novas. Então, ele designou espírita ou espiritista, aquele que professa a doutrina dos espíritos. Seu Odilson levantou a mão, seu Odilson? Exatamente, quer falar, seu Dilson, por favor. É igual tem a pessoa que se diz espírita aí que só fala amém, não fala assim seja de jeito nenhum. E assim seja a linguagem espírita, criada por Kardec, né? Não sei por que só fala amém. Amém, amém é de outra respeito, de outra religião, né? Eu acho que na época muitos falam que é espírita kardecista porque o pessoal vê de Umbanda confunde. Eu mesmo já fui bandista. É muito bom. E a casa que eu frequentei, o Claro de Assis, agora a Deus a federativa aqui do Estado do Espírito Santo. Então, é isso. Exatamente. Então, se criou esse viés, né? Algumas casas espíritas ainda trazem escrito casa espírita kardecista, tal nome. E Mas entre nós, né, Marizinha? E entre sim, nós. sim, E entre nós, porque pessoas bem conceituadas, eu briguei uma vez com um, briguei não, eu falei assim, vem cá, não, eu sou espírita kardecista, eu falei, uai, que kardecismo você faz parte? Não, eu sou de Allan Kardec, uai. Aí eu fiquei chateada, você tem ideia do que quando você fala, principalmente você que está falando isso, o quanto isso nos prejudica, nós que estamos aqui no exterior, tendo que, às vezes, fazer traduções para que as pessoas entendam o que vem a ser espiritismo. E você fala kardecismo, acaba, muitas vezes, com alguns trabalhos que já colocamos em prática. Porque uhum, a maioria, todos sabem que nós estamos estudando as obras de Allan Kardec. Então, você uhum. vem falar, diferenciar uma coisa com a outra, no que você está querendo diferenciar o kardecismo para o espiritismo, não é a mesma coisa? Assim, quer dizer, no que eu queria me referir, que eu referia, era no que estava nessa época, era a obra. Porque como foi pedido que fosse traduzido uma obra em alemão, uma frase em alemão, então eu queria dizer assim, olha, o que você está fazendo é justamente o oposto. Em vez de estar auxiliando-nos na divulgação,
está colocando um freio. Porque falar sobre eu sou espírita kardecista Não tem sentido. não tem, Não tem Marisa. sentido. Então, foi um viés mesmo que se criou, e eu sempre, quando é possível, quando eu tenho uma certa intimidade assim com a pessoa, eu corrijo. Eu digo, olha, né, é um equívoco, a gente, até na forma de corrigir, a gente precisa ter, claro, compaixão, precisa ter entendimento, né? Mas eu corrijo, eu não deixo passar, não, sabe? Acho isso muito importante, para Eu que, corrijo. porque nós estamos aqui, Marisa, existem muitas seitas. Então, aqui o espiritismo é considerado uma seita, porque é mal interpretado. Quando se estuda, com o passar dos anos, aí se vai se estuda, vai se entendendo o que Uhum. significa espiritismo. Aí fica mais fácil, né? Então, é muito bom estarmos aqui conversando para que entre nós, como nós estamos tentando nos reeducarmos, né, Maria? Né, Uhum. gente? Então, É. isso sim, não é vergonha dizer, Zélia, quantas décadas, quantos anos está me equivocando? Há muito tempo, Uhum. muito tempo. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Não Claro tenho, que não. não. Nós nos equivocamos durante muitos anos em tantas coisas, né? Agora que a gente está pondo as coisas no lugar, né? Não E é, também Marisa? tem a questão, né, da mesa branca, né? É uma coisa também, Exatamente, esse negócio da nossa, mesa branca, é essa uma coisa diferenciação. isso aí também está tão enraizado, muita gente fala isso. Antes falavam mais, eu acredito que uns tempos Falavam atrás mais, é se verdade. falava Sim. mais em centro espírita de mesa branca, né? É. Agora é menos, mas ainda tem gente que fala, e até um dirigente, uma vez no centro que eu frequentei há muitos anos até, falou, qualquer dia eu vou pintar essa mesa de é, roxa com bolinha branca, para ninguém mais falar que é mesa branca. É, é isso mesmo. Mas e como que essas coisas pegam, né? Essas coisas, Marisa, essas... Terezinha, a primeira coisa que me perguntava quando dizia, aí mesmo, você é espírita de mesa branca? Eu falei assim, como é que é o negócio? Eu falei assim, É, não, eu acho que aí, né, Zé, aí é sempre uma oportunidade que a gente tem para esclarecer, né? exato, Não, não, isso não exato. existe, é assim, é uma oportunidade que a gente tem para mostrar a coisa de uma maneira correta, né? E é por isso que Exatamente. estamos conversando, para que haja essa reeducação, primeiramente conosco. Uhum. Primeiramente conosco. Que não tem. Se colocar uma mesa lá, vamos lá, eu adoro lilás. Vou deixar de ser espírita? Não é? Então, Verdade. é interessante tudo isso. Eu não entendi esse negócio de. Não, é verdade, gente. Eu pensava, porque eu não digo, eu não gosto de dizer época, não. Quando eu comecei, eu deixei. Não entendia, não, porque falava mesa branca. Eu falei assim, uai, tem que ter toalha branca, é? Que eu não entendi. Assim, e É, como eu morei no Nordeste, quando assim, aí quando eu que arrumava, quando não tinha ninguém, eu que arrumava, assim, eita, não tem toalha branca, e agora? E agora não tem toalha branca? Aí eu me olhando assim, assim, não tem toalha branca não? Ele tem, não. Por que você não deixa sem toalha? Não faz o menor sentido. Não é? É É, muito bom a gente estar exato. conversando. Por mais bobo que se pareça, não, senhor, porque não, senhora, nem senhora. Isso está aqui enraizado em nós. Porque Uhum. eu aprendi assim. A Zélia é espírita de mesa branca. Eu disse, como é que é? Eu sou de mesa branca? É, Zélia, você é espírita de mesa branca. Você não sabia, não? Porque as pessoas diziam isso para mim, viu? Entendeu, gente? Então eu não entendi, eu estou conversando isso, estendendo, porque assim eu aprendi, assim eu cheguei no centro espírita. Zélia é uma espírita de mesa branca. e Aí, muita gente aprendeu assim, Zélia, muita gente.
Tá É. vendo? Com o tempo a gente vai procurando esclarecimento, né? Mas quem não procura continua pensando desse jeito, Pois e é. espalhando, né? E Exatamente. divulgando, né? Por isso que é bom, Exatamente. né, gente, estarmos estudando e às vezes nisso assim a gente vai tirando, vai revelando ou tirando as nuvens. Obrigada, gente. Desculpa aí, mas eu achei muito importante, desculpem, achei importante esse esclarecimento, Uhum. porque como justamente, não, no centro tal, não, Zélia, lá se estuda os livros de Kardec. Por isso que é espírita. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer, gente? É que Sim. como no espiritualismo, num centro espiritual, entre aspas, espiritualismo, estudava as obras de Kardec, também era espírita. Uhum. É isso mesmo. Não, mas lá se estuda o Evangelho, é um centro espírita, estuda o Evangelho. Então, assim, é bom estarmos conversando sobre isso para entendermos realmente o que estamos estudando. Né? Uhum. Obrigada, gente. Muito bom. Continuando, né? Ela surgiu simultaneamente sobre toda a Terra para milhões de pessoas de todas as idades, épocas e condições, em todos os níveis da escala social, conforme essa predição narrada pelo autor de Atos dos Apóstolos, né? Abre aspas, nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossas jovens terão e anciãos sonhos. Vossos jovens terão sonhos, viu? Está faltando aí. É, Vossos jovens terão sonhos. porque tá, vossas jovens terão e anciãos sonhos. Está faltando aí. Vossos jovens terão sonhos, e vossos velhos. Não, vossos jovens. Aqui, eu anotei aqui. Não sei onde é que eu pus. Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Exatamente, isso mesmo, Mari. Isso, Isso mesmo, Terezinha. exatamente, Exatamente. exatamente. Vossos jovens terão Terão visões e vossos visões, anciões Isso, terão terão sonhos. sonhos, sonhos, isso. exatamente. Tá faltando aí no texto. É. E aí, então, aqui, né, a gente já vê sendo falado sobre a mediunidade, né? Vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos, é já uma menção à mediunidade. E aí tem a nota de rodapé 38. Então, vamos lá. Nosso papel pessoal no grande desenvolvimento das ideias que se prepara pelo Espiritismo e já se inicia é de um observador atento que estuda os fatos para deduzir a causa e extrair as consequências. Temos confrontado todos que nos foi possível reunir. Temos comparado e comentado as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em resumo, temos examinado meticulosamente, dado ao público o fruto de nossas pesquisas, sem atribuir aos nossos trabalhos valor maior que o de uma obra filosófica deduzida da observação da experiência, sem jamais nos colocarmos como chefe de doutrina, nem nossas ideias a ninguém. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque as pessoas dizem, não, o espiritismo de Allan Kardec. Ele mesmo está Uhum. afirmando. Sim, sim, exatamente. Isso. Só que tem um detalhe aí, dá licença um pouquinho, Marisa, Pois não, Terezinha. um é esse plural como é que chama? É o plural de humildade, né? Kardec, ele nunca se referia a ele como eu, né? Sempre nós, né? Uhum, uhum, É o plural de modéstia que chama, né? uhum, E uma coisa que eu acho interessante é que ele se coloca assim de um jeito muito humilde,
Mas ele fez um trabalho grandioso, né? A Sim, doutrina não é dele, é dos espíritos, mas o que ele fez, ele mesmo, né? Você vê o Evangelho, quase tudo é dele, ele que escreveu a Gênese, né? O céu e o inferno, a maior parte dos textos são dele, né? O próprio sim, Kardec. Então, eu não vejo Kardec como um simples codificador, né? Ele é lógico, debaixo da orientação dos espíritos, tudo, né? A doutrina é dos espíritos, mas ele fez um trabalho monumental, trabalho dele mesmo, né? Tendo como base os ensinamentos dos espíritos, ele fez um trabalho enorme, maravilhoso, né? É só uma uhum, pessoa com muita capacidade que teria condições de fazer esse trabalho. exatamente, exatamente. Eu também vejo assim, eu não vejo ele só como um codificador, não, né? Mas vejo também o papel dele foi realmente fantástico em relação a Fantástico. isso, Uhum. né? Ao publicá-las, usamos um direito público e quem as aceita faz isso livremente. Se essas ideias encontraram numerosas simpatias, deve-se ao fato de responder às aspirações de muitos. E disso não nos envaidecemos de modo algum, porque não o criamos. Nosso maior mérito é a perseverança e dedicação à causa que abraçamos. Em tudo fizemos o que outros poderiam ter feito em nosso lugar, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de acreditar sermos profeta ou Messias, e menos ainda a dar essa impressão aos outros. Nota de Allan Kardec. Então, ele deixa Quando ele, muito. Diga. pode falar. Quando Não, ele diga fala tu. que quando ele fala o que eu fiz com uma outra pessoa podia fazer, é discutível isso. Também acho, né? Também acho, né? Também acho. Realmente o papel de Kardec foi fundamental e foi de uma didática incrível, né? De uma inteligência, de uma dedicação, isso é inquestionável. Muito bom. Aí, Kardec vai explicar em relação a isso, né? As duas primeiras revelações e a terceira. Então, ele diz: as duas primeiras revelações, sendo produto de um ensinamento pessoal, foram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num lugar só, em torno do qual a ideia se expandiu pouco a pouco, mas foi preciso muitos séculos até atingir os extremos do mundo, sem tomá-lo por inteiro. Então, tanto a de Moisés, né, como o próprio Cristo, os ensinamentos do próprio Cristo, foram precisos muitos séculos, né, para até que atingisse o conhecimento do mundo todo, né? A terceira tem isso de particular, pois não estando personificada num só indivíduo, se fez simultaneamente em milhares de pontos distintos, tornados centros ou focos de irradiação. Então, o Espiritismo surgiu em vários lugares, né? Ao mesmo tempo, é isso que ele quer dizer. Multiplicando-se como as ondas circulares formadas por diversas pedras lançadas na água. Os raios de sua irradiação se unem pouco a pouco de tal modo que, depois de um tempo, acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Então, ele dá esse exemplo, né? Quando a gente joga uma pedra na água, que ela vai, né, reverberando, reverberando, né, e se expande, né? Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela houvesse surgido em um só ponto, se fosse obra exclusiva de um só homem, formaria seitas em torno dele e talvez levasse meio século antes de atingir os limites do país onde começou, tanto que após 10 anos tem fincado marcos de um polo a outro. Então, o Espiritismo, né, se expandiu de uma tal maneira, né, que hoje, praticamente, isso Kardec falava na época dele, mas hoje a gente sabe que o Espiritismo se expandiu no mundo inteiro. 47.
essa circunstância inédita na história das doutrinas, isso é, surgir em vários lugares ao mesmo tempo, dá a ela uma força excepcional e um poder de ação irresistível. De fato, se a perseguem em um ponto, em determinado país, será materialmente impossível persegui-lo em outros pontos, em todos os países. Para cada lugar que o entravem, em 1000 outros florescerá. Ou seja, né, por mais que tentassem impedir o espiritismo de se expandir, é como ele disse, para cada lugar que o entravem, existem 1000 outros onde florescerá. Além disso, se investem contra ela, contra a doutrina espírita, em um indivíduo, não poderão fazer o mesmo com os espíritos que são sua fonte. Ora, como os espíritos estão por toda parte e existirão eternamente, mesmo que fosse possível sufocá-los por todo o globo, eles apareceriam novamente a qualquer momento, pois repousam sobre um fato natural, e é impossível extinguir leis da natureza. Disso devem se convencer aqueles que sonham com o fim do espiritismo. Perpetuidade, aí tem um artigo bárbaro, que é Perpetuidade do Espiritismo, Revista Espírita, fevereiro de 1865. Vamos ler o artigo, Zélia? Eu só estou aqui. Tá aparecendo, gente? Tá Tá, aparecendo? tá, Peraí, tá só um aparecendo instantinho. bem. Deixa eu ver aqui, gente. É aqui, tá certo. Isso, Tá aí. Tá tá bom? isso. Tá Tá ótimo, bom? tá ótimo. Tá bom, Então, sim, lá, Zé. perpetuidade do Espiritismo. Num artigo precedente, falamos dos incessantes progressos do Espiritismo. Tais progressos serão duráveis ou efêmeros? Quer dizer, o Espiritismo vai durar, né? Ou vai acabar logo? É um meteoro que reluz com brilho passageiro, como tantas outras coisas? É o que vamos examinar em poucas palavras. Então, ele vai examinar aqui se o Espiritismo veio para ficar ou se realmente era só, né, como dizem, fogo de palha. Se o Espiritismo fosse uma teoria, uma simples teoria, uma escola filosófica baseada numa opinião pessoal, nada lhe garantiria estabilidade, porque poderia agradar hoje e não agradar amanhã. Num dado tempo, poderia não estar mais em harmonia com os costumes e o desenvolvimento intelectual, caindo, então, como todas as coisas fora de moda, que ficam a reboque do movimento. Enfim, poderia ser substituído por algo melhor. Dá-se o mesmo com todas as concepções humanas, todas as legislações, todas as doutrinas puramente especulativas. Então, ele Tão está atual, justificando. né, gente? Tão atualizado Ah, isso aqui que ele está falando? com certeza. O Espiritismo apresenta-se em condições inteiramente diversas, como tantas vezes temos feito observar. Repousa sobre um fato, o da comunicação entre o mundo visível e o invisível. Ora, um fato não pode ser anulado pelo tempo, como uma opinião. Sem dúvida, ainda não é admitido por todos, mas que importam as negações de alguns quando ele é constatado todos os dias por milhões de indivíduos cujo número cresce incessantemente e que não são nem mais tolos nem mais cegos do que os outros? Chegará, pois, o momento em que não encontrará mais negadores do que os agora existentes para o movimento da Terra. Quantas oposições não levantaram este último fato? Por muito tempo,
não faltaram os incrédulos aparentes boas razões para o contestar. Dizem eles, abre aspas, como crer na existência dos antípodas, e aqui tem já a explicação, é sinônimo de longe, contrário, oposto, longínquo, né? Então, como crer na existência dos adversários, vamos dizer assim, né? Longínquos, contrários, caminhando de cabeça para baixo? E se a Terra gira, como acreditar que nós mesmos estejamos de 24 em 24 horas nessa posição incômoda sem nos apercebermos? Nesse estado, não mais poderíamos ficar ligados à Terra, a não ser que quiséssemos marchar contra um teto, como com os pés no ar, à guisa de moscas. E depois, em que se tornariam os mares? A água não derrama quando se inclina o vaso? A coisa é simplesmente impossível, portanto, absurda. Galileu é um louco. Né? Marizinha, aqui que ele diz, quando ele fala assim, aqui, ó. Se o Espiritismo fosse uma simples teoria, uma escola filosófica baseada numa opinião pessoal, nós vimos anteriormente justamente as outras revelações. Claro, nós estamos falando principalmente de Moisés, porque Jesus só foi complementar o que Moisés nos trouxe. Essa opinião pessoal, eu acho muito interessante, principalmente porque, se nós vermos a primeira revelação de Moisés, tinha a sua base, tem o Decálogo, mas depois ele deixou tudo isso como foi realmente, impôs uma imposição, uma opinião dele. Sim. Então, o que está falando aqui sobre até mesmo as próprias legislações, tudo passará. Isso aqui é impressionante, que até as próprias opiniões de Moisés passaram. Passou. Sim, sim. Passou. Por favor, Marizinha. Não, eu ia dizer, até porque a gente sabe que uma parte era realmente, né, da revelação divina, e a outra, ele, para conter aquele povo tão endurecido, né, um povo tão rebelde, lançou mão de coisas que ele acreditava que pudessem controlar o povo para constar, né, dos mandamentos da lei divina. E trazendo medo que até hoje repercute. Exatamente. Os castigos, o Deus que castiga, o Deus que faz isso, aquilo. E veja só de quanto tempo estamos trazendo isso, e ficou muitas coisas aí. E quando se fala que tudo sobre um fato, o da comunicação entre o mundo visível e invisível. Desculpa, Marizinha, eu não apertei isso aqui, não. A mãozinha não fui eu, não, viu? Não esquenta, não. Fui eu, não. Eu não coloquei a mãozinha, não. E que você... Mas também, aí eu trago. Na época de Moisés não havia também a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico? O que vocês acham disso aqui? Pois é. Então, claro que havia, né? Por isso que depois ele faz menção lá da evocação da proibição de falar com os mortos, né? Porque já existia na época dele. Só que o que acontecia? As pessoas iam falar, né, com os médiuns como oraculistas, queriam saber do futuro, queriam saber curiosidades, né? E não era esse o objetivo da evocação com os mortos. Tanto que no Céu e Inferno, nós vamos ver que Kardec se reporta lá, né, da proibição de evocar os mortos, que era uma proibição que foi feita, mas que não tem nada a ver com o espiritismo, porque a proibição era porque eles iam consultar como oraculista o que ia acontecer, o futuro, né? Curiosidades e não nada de sério para instrução. Seu Odilson levantou a mão. Seu Odilson? Levantei, não. Você sem querer. Ah, não? Ah, então tá bom. Marisa, deixa eu aproveitar.
a mão levantada pelo seu Dilson. Tá bom. Inclusive Kardec, não, Moisés foi considerado um grande médium, né? Exatamente. Médium poderoso, né? Ele tinha vários tipos de mediunidade, né? E os 10 mandamentos, né? Ele recebeu mediunicamente, né? Ele Sim. Por isso que eu trouxe, Terezinha, porque se nós sabemos isolou, que né? por Ele isso se que eu isolou. trouxe esse questionamento. Tudo aquilo está falando, porque o próprio Moisés, Uhum. ele é um fato. Então, isso mesmo. E aí, alguma coisa mais aí, seu Adilson, Celeste? O que vocês acham sobre o que estamos aqui trazendo, falando? Porque, olha, ele está colocando aqui Galileu, depois ele vai vir com outro, vai trazendo essa parte, da parte o lado científico. O que vocês acham disso aqui em relação ao que está sendo trazido? O que vocês acham sobre o que está sendo dito, gente? Se o espiritismo fosse uma simples teoria, uma escola filosófica baseada na opinião pessoal. E aí, gente, o que vocês acham dessa opinião pessoal aqui? Como Kardec mesmo fala muitas vezes, né? Qualquer opinião pessoal, ela é passível de verificação. Ela não pode Claro. entrar como um princípio, até a opinião dele mesmo. A própria opinião de Kardec, quando ele dava uma opinião dele, ele colocava, é uma simples hipótese, passível de verificação, né? Então, opinião pessoal é um ponto de vista, né? Até ouvi um senhor, um palestrista falando, é um ponto de vista ou a vista de um ponto, né? E não passa disso, né? E não passa disso, não é? Exatamente. Até que haja uma comprovação ou uma negação, né? Exatamente. Pronto. É... Alguém mais, gente? Seu Dilson, quer complementar? Celeste? Não, estou. Tá certo. Então, continuamos aqui, né? Então, vamos continuar. Nós paramos aqui, né? Sendo, porém, um fato, essa coisa absurda triunfou de todas as razões contrárias e de todos os anátemas. Anátemas é sinônimo de maldição, blasfêmia, né? Repreensão, reprovação, né? Que faltava para admitir a sua possibilidade? O conhecimento da lei natural sobre a qual repousa. Ou seja, é isso que ele está falando. Faltava o que para as pessoas? O conhecimento da lei natural, né? Das leis divinas, das leis naturais, para que elas entendessem. O conhecimento da lei natural sobre a qual repousa. Se Galileu se tivesse contentado em dizer que a Terra gira até agora, ainda não acreditariam nele, mas as negações caíram ante o conhecimento do princípio. Dar-se-á o mesmo com o Espiritismo, já que repousa sobre um fato material, existente em virtude de uma lei explicada e demonstrada que lhe tira todo o caráter sobrenatural e maravilhoso e imperecível. Então, aqui, a importância, por que que o Espiritismo lhe tira todo o caráter sobrenatural e maravilhoso e imperecível? Porque o Espiritismo vem explicar a luz da razão, né? Usando a fé raciocinada, certo? Então, isso é que ele tira todo esse caráter, né? Quando a gente vai lá no final da Gênese, os milagres do Evangelho, né? Que é explicado perfeitamente pelas leis, né? Pelas leis do magnetismo, enfim, e aí sai todo o sobrenatural e o aspecto, né, de maravilhoso. Os que negam a possibilidade das manifestações estão no mesmo caso dos que negavam o movimento da Terra. A maioria nega a causa primeira, isto é, a alma, sua sobrevivência ou sua individualidade, não sendo, pois, surpreendente que neguem o efeito. Julgam pelo simples enunciado do fato
e o declaram absurdo, como outrora declaravam absurda a crença nos antípodas, nos adversários. Então, é assim, é isso que ele quer dizer, né? Se você nega a alma, né, sua sobrevivência, então como é que você nega o efeito, né? Porque a alma é a causa. E perdão, a alma é o efeito, e atrás do efeito tem uma causa inteligente, sempre, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Mas que pode sua opinião contra um fenômeno constatado pela observação e demonstração por uma lei da natureza? Sendo o movimento da Terra um fato puramente científico, sua constatação não estava ao alcance do vulgo, quer dizer, do comum, né, da pessoa normal, vamos dizer assim. Foi preciso aceitá-lo sobre a fé nos cientistas. Mas o Espiritismo tem, além disso, o poder de ser constatado por todo mundo, o que explica a sua tão rápida propagação. Acho que é interessante, Maricinha, como nós estávamos falando aqui sobre todo o caráter sobrenatural e maravilhoso, que ainda, muitas vezes, algumas pessoas procuram a casa espírita para isso aqui, como se fosse uma atitude de cura imediata. Imediata. Aqui, a primeira... Bom, além de estar... Se ainda existe aí no Brasil, aí aqui a primeira coisa que fala assim, vem cá, qual o trabalho que vocês fazem? Qual o trabalho que vocês fazem? Qual é o método que vocês usam? Então, ocorre isso é sempre que ocorre. Quer dizer, a maior parte das pessoas que pensam que o espiritismo vai resolver os seus problemas. Quando nós sabemos que é o quê? Nós é que vamos nos autoeducando gradualmente e só vai depender da nossa vontade. Você fala, não sei, foi agora que nós estávamos vendo, né? O Kardec, ele deixou bem claro aqui uma coisa. Deixa eu ver se foi isso que ele fala. Gente, ele falou que aqui a força da vontade, alguma coisa assim, gente. Não sei se vocês se lembram da força da vontade. O limite aqui tem alguma coisa que ele fala que só vai depender da nossa perseverança, da perseverança. Exatamente. Então, se nós pensarmos que o espiritismo vai curar, não vai curar, não. Se nós estamos procurando esse espiritismo que cura, não é bem por aí, não. Não é bem por aí. Por que eu estou trazendo isso? Não é ser negativa, porque depende de nós. Só vai depender de nós. Só vai depender de nós. Então, essa parte do sobrenatural maravilhoso, eu estou trazendo sim, porque a primeira coisa que, quando ocorre, que quando você procura uma casa, eu estou dizendo aqui, tá? Sim. É a primeira coisa que fala, qual o tipo de trabalho que vocês fazem? Quando me ligam, a primeira coisa, qual o tipo de trabalho que vocês fazem? Eu falei, aí eu vou, a senhora está procurando, qual o objetivo da senhora estar aqui indo em busca? A senhora quer estudar? Quando se fala, gente, que é estudo, ninguém aparece. Ninguém aparece. Zélia, eu não sei se... bom, a Marisa deve perceber isso também, né? Aqui no Brasil, de modo geral, os centros espíritas que têm uma frequência grande são aqueles que têm tratamento de cura, são aqueles que têm, ou então, médiuns famosos, Isso. ou centros que criam trabalhos, atividades que não fazem parte da doutrina espírita, como a cromoterapia, por exemplo, Reiki, que cura pelos cristais, essas coisas. Tendo essas coisas, os centros lotam. É verdade. Né? Agora, quando é um centro voltado para um estudo sério, a frequência é pequena, pelo menos. Então, se nota, porque aqui só tem desencarnado. É isso aí. É assim, as pessoas não, é como você falou, querem resolver os seus problemas
mas não querem entender o porquê das coisas, né? O porquê está aqui, por que foi criada, para que foi criada, qual que é a finalidade da reencarnação, não querem saber. Só Não. querem resolver os problemas imediatamente, não é? E outra, né, Tere? As pessoas ainda procuram muito a parte mística, né? É isso. Isso. Muito, muito a parte mística, sabe? É Então, outra coisa que atrai muito é centro que promete cartas, né, mediúnicas para os parentes, né? exatamente. Comunicação. Exatamente. Esse também o centro fica lotado também. É isso, é É, como você falou, Marisa, a É, misticismo, né? misticismo, exatamente, misticismo. e também eu acho que a Marisa que é psicóloga, ultimamente tem muitos transtornos emocionais, não é isso, Marisa? Muitos, Então, muito, muito. Então, se pensa que o espiritismo vai curar esse transtorno. exatamente. Eu tinha uma noção, na minha pura ignorância, que a nossa fé, que a nossa boa vontade poderia sim curar. Depois eu vejo assim, que isso, gente? Que nós não somos médicos, nós não somos psicólogos. A Marisa é psicóloga, mas Marisa é psicóloga até um ponto. Porque na casa espírita, ela não vai ser psicóloga. O Marisa, se você vai dizer assim, ó, eu sou psicóloga da casa espírita, é certo? Porque no tratamento é delicado, porque você vai. Não, eu vou lá Claro, na Marisa, porque a Marisa está lá na unidade espírita, ela é psicóloga da unidade espírita. É isso? É isso que é espiritismo, Marisa? não, claro que não, claro que não, claro que não, né? As pessoas, e até porque no processo de cura, é só a gente analisar os milagres de Jesus, entra a vontade daquele que quer ser curado. Eu não curo o outro, é o outro que se cura, Isso. desde que tenha vontade, desde que tenha se empenhe, né? Desde que queira realmente, né? Ninguém cura ninguém, é o outro que se cura através do poder da sua vontade, né? Tem Diga, Tere. aquela passagem muito, que eu acho, é uma passagem muito esclarecedora do Evangelho, e Kardec dá uma explicação muito boa. É da mulher que tinha hemorragia, né? Uhum. Ela tinha doença há muito tempo, tinha gastado todo o seu dinheiro e não sarava. Aí ela ficou sabendo que Jesus ia passar por lá e ela tinha uma certeza que ele poderia curá-la. E ela entra lá, vocês conhecem, eu só estou contando se tem alguém que não conhece, né? Aí ela entra, o Jesus está no meio de uma multidão, ela vai lá, Jesus não a vê, não vê a mulher, ela toca na roupa dele e ela fica curada, né? Ela sente que para a hemorragia. E Jesus fala, quem me tocou? Isso. Né? Aí os discípulos falam, mas pô, não tem tanta gente aqui à sua volta, como que você quer saber quem o tocou? Porque eu senti sair de mim virtude. Ele sentiu que alguma coisa dele passou para a pessoa. Aí Kardec dá uma explicação fantástica, ele fala que aquela fé daquela mulher, aquela vontade que ela tinha de ser curada, ela agiu com uma força atrativa dos fluidos curadores de Jesus. Ela atraiu para ela, mas aquela vontade dela, e a fé, a confiança, né? Ela atraiu para si os fluidos curadores de Jesus. Que ele estava sempre em estado de doação, né? A Uhum. gente para dar um passe, a gente precisa se concentrar, fazer prece, né? E olha, mais ou menos, não, ele estava sempre né, num estado constante de doação. E ela atraiu para si aqueles fluidos curadores pela sua fé, pela sua vontade. Olha que bonito, né? Kardec dá essa explicação lá no Gênesis, no capítulo 14, né? Exatamente, E o que você está exatamente. falando sobre passe, doação e tudo isso, aí que tá. É como nós estamos aqui tentando esclarecer. É para quem está doente. Sim, Se é para quem está doente. Que vai ficar lá na filinha, na minha época se chamava Ah, passa-passe. Na minha é. época. Minha Aqui época. também, a gente ainda falam isso, viu? Ainda Né? fala. Então, aí
Pior que na minha época, no centro, eu falava assim, olha, você tem que fazer 10, você tem que fazer um tratamento, viu? Você tem que fazer um tratamento, tem que fazer, você tem que tomar 10 passos. Aqui no nosso centro, Zélia, eu várias vezes eu fiz palestra, eu procurava, né, falar sobre o passe, quando tomar, por que tomar, né? Não é porque entrou no centro que tem que tomar passe. Eu ainda brinco. Toda vez que você entra na farmácia, você toma injeção? Não, né? Só quando Pois é, precisa, pois né? é. E aqui também, o passe é só quando não está bem, está com algum problema. Não adiantava. Na hora do passe, a filhinha lá, todo Pois mundo na é. É, fila. não, e assim, né? As pessoas começaram a criar uma dependência, porque Uma aí quando, por Dependência. exemplo, dependência. o assistido vem para você e você. E aí, como você está? "Ah, eu estou ótima, melhorei, não sinto mais nada, né? Está ótimo, não tenho mais dor de cabeça, nem nada. Então, tá bom, então eu estou te liberando do tratamento, né? Você não precisa tomar mais paz. Ah, não, mas eu não sei ficar sem É, tomar paz. Se eu não tomar paz, essa semana não é a mesma coisa para mim. Então, é desvirtuou dependência. completamente. É, E entre nós também, gente, entre nós, não é entre nós. Ah, não, olha, eu sou médium passista, viu? Sou passista. Sou passista, então vamos atualizar, vamos renovar, porque tinha inclusive tinha essa coisa de vocês, não, nós temos aqui para tratamento. Eu não sou outra coisa para não ser tratamento. Então, quando a Terezinha fala que Jesus tinha tudo, né, que vinha, que estava completinho. Imagine, eu não vou, Terezinha é passista, então não vai poder atender Zélia porque a Marisa tá chegando na recepção, está chegando pela primeira vez, então a Terezinha não vai poder atender a Marisa porque ela é médium passista. Então tem muita coisa para ser esclarecida entre nós mesmos. Ah, tem uhum, muita Entre coisa, gente. nós tem muito assim, por quê? Porque entre nós falta uma coisa chamada estudo, e compreender o que vem a ser o espiritismo. Uhum. Será que realmente nós sabemos o que é o espiritismo? Hum? É, A minha irmã mora em Goiânia e ela frequenta um centro lá muito grande, com uma frequência muito grande. Diminuiu agora a frequência por causa da pandemia, mas ainda continua perto do nosso centro lá, continua grande. E ela falou que antes da pandemia, eles estavam com mais ou menos uns 700 trabalhadores, uns 300 médiums, assim, a coisa era assim lá, né? E uma vez um caminhão estava descarregando um material que era para levar para dentro do centro, umas caixas, né? Então, quem estava lá começou a carregar a caixa, aí chegou um trabalhador da casa, e falou, você pode ajudar a gente aqui? Carregar? Ah, eu não posso, não, porque eu sou médium. É, imagina, meu Deus do céu. entende de doutrina? Não entende Não nada, gente. entende, né? Médio não é privilégio de É um ninguém, né? Então, trabalhador comum, como qualquer como outro. outro qualquer, exatamente. Então, é, essa, essa coisa também, essa idolatria do médium, sabe? Né? Não vai naquele centro, porque naquele centro tem um médium. Como tem um tá médium? lá a Marisa, tá lá a Pois é. Marisa é conhecida, você vai lá, fala com a Marisa, você vai ver só como é que você vai ficar curada, né? É, A gente está exatamente, né? brincando, trazendo, por que, gente, estou trazendo isso, essas coisas? Porque é algo que é algo que é a realidade. Não é porque o centro tem Terezinha, que ela é uma médium lá de sei lá o quê. Mas a Terezinha tem um bocado lá tem uma médium forte, a Terezinha é uma médium forte, gente. Terezinha é uma médium tão forte que ela tem 5 mediunidades, ela é muito forte. Se você falar com Terezinha, eu tenho certeza que você vai se curar. Não é assim, não é assim. Não. Porque o centro tal faz muita caridade. O centro de Celeste faz muita caridade. Mas eles são espíritas. Eles são espíritas. Então, tem essa concepção que foi criada, inclusive para o próprio espírita, ou para os centros espíritas, que tem a obrigação de ter assistencialismo. E não é assim. Não é assim. Então, entre nós também,
tem que haver um esclarecimento que está sendo gradual, que graças a Deus está existindo, né, gente? Sim, Aliás, sim. graças a própria permissão do mundo espiritual, né? Mas tudo bem, faz parte. Desculpa aí, As coisas estão mudando para melhor, sim. Eu acredito nisso. Estão sim. Eu tá, também. sim. Se não, Eu Terezinha, também. senão você ia ficar corando lá no teu centro o tempo todo, né? Vai sair toda. Vamos lá, desculpa aí, viu, Terezinha, é só brincadeira. Vamos lá, gente, Então, aqui, ó. vamos lá. Dar-se-á o mesmo com o espiritismo, já que repousa sobre um fato material existente em virtude de uma lei explicada e demonstrada que lhe tira todo o caráter sobrenatural e maravilhoso é imperecível. Os que negam a possibilidade das manifestações estão no mesmo caso dos que negavam o movimento da Terra. A maioria nega a causa primeira, isto é, a alma, sua sobrevivência ou sua individualidade, não sendo, pois, surpreendente que neguem o efeito. Julgam pelo simples enunciado do fato e o declaram absurdo, como outrora declaravam absurda a crença nos antípodas, ou seja, nos adversários. Mas que pode sua opinião contra um fenômeno constatado pela observação e demonstrado por uma lei da natureza? Sendo o movimento da Terra um fato puramente científico, sua constatação não estava ao alcance do vulgo, ou seja, da pessoa comum, da pessoa que, né, não teve estudo. Foi preciso aceitá-la sobre a fé nos cientistas. Mas o Espiritismo tem, além disso, o poder de ser constatado por todo o mundo, o que explica a sua tão rápida propagação. Marizinha, Terezinha, gente, aqui nós estamos aqui falando, ó. A causa primeira é a alma, sua sobrevivência, sua individualidade, etc e tal. Mas o que que vocês acham? Porque a maioria, eles acreditam na alma. Qual seria, no caso, como poderíamos explicar se de outras religiões também aceitam e acreditam sobre a alma? Quando nós estávamos conversando anteriormente sobre a sobrevivência, sobre a vida, quer dizer, que a vida continua. Então, qual a diferença entre o espiritismo e as outras religiões? Se elas acreditam sobre a sobrevivência. É a forma como elas acreditam. Por exemplo, o cristianismo acredita que nós tenhamos uma vida só e que quando for o dia do juízo final, lembra aquela história? Os mortos levantarão, tá? As almas, né, adquirirão corpos novamente, e Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos, entendeu? Então, é a forma como elas... Que nem todos eles acreditam que nós temos uma alma. Agora, por exemplo, os evangélicos também é uma vida só, entendeu? Então é a forma, eles não acreditam na reencarnação. Assim como o cristianismo também não acredita. O cristianismo não, o catolicismo não acredita na reencarnação. Ainda bem, O próprio... você que... Fala, pode, continua, Adriana. Não, só para terminar, o próprio Cristo se referiu à reencarnação na passagem com Nicodemos, né? Isso. É preciso nascer de novo. Diga, Tere. Não, isso que você explicou é importante. Quando falar o cristianismo, eu entendo o cristianismo foi o movimento deixado pelo Cristo, tudo aquilo que ele trouxe. E o catolicismo é a religião organizada, tendo como base os ensinamentos de Jesus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e tudo mais. Só fazer essa diferença, né? Sim. Agora, tem sim. um fato muito importante aqui, nessa questão que a Zélia levantou, Kardec explica isso muito bem, que desde os povos mais primitivos, o homem Aonde, sempre Terezinha? Aqui? teve... Aqui? Não, Aqui? não é aí, não, Zélia, em outro, não me lembro Tá, onde que tá, está em Kardec. tá. Mesmo nos povos mais primitivos, mais atrasados, o homem sempre teve a ideia inata da existência da vida após a morte. Isso Sim. é inato no ser humano, é inato, Sim. né? E sempre teve também a ideia inata de que
haveria uma situação feliz ou infeliz depois da morte, dependendo do bem ou do mal que se tivesse feito. Só que aí, no decorrer aí da evolução dos povos, tudo, cada um foi criando o seu sistema, a sua forma de entender, né? A sua forma de ver, de sentir essas coisas, cada religião, cada seita foi criando o seu sistema, a sua explicação, como a Marisa falou muito bem, né? Então, mas por que tudo isso? Porque, né, uma pelo atraso, né? Atraso moral, atraso intelectual, né? Essas coisas foram criadas, as fantasias, né? O sofrimento físico depois da morte, por exemplo, né? Mas não se conhecia, a humanidade precisava evoluir mais para entender as coisas da forma como o Espiritismo hoje explica. Como que se poderia dar essas explicações que o Espiritismo nos dá no tempo de Moisés? Não tinha condições o povo entender, não é? No tempo de Jesus. Jesus também, ele falou assim, ele passou pela ideia da reencarnação, né? Mas ele não se estendeu, não é? E sobre muitos outros pontos também ele não pôde se estender. A humanidade não estava ainda preparada, né? Mas a ideia inata existe em todos os povos. Tanto é que ser ateu, materialista, não é um estado natural do ser, é um estado passageiro, porque não é natural no ser humano. Que a ideia de um poder superior, né? De um criador, da imortalidade e tudo mais é inata no ser humano, né? Exatamente, exatamente. E que vocês acham quando ele diz aqui? Mas que pode sua opinião contra um fenômeno constatado pela observação e demonstrado por uma lei da natureza? Que seria, que lei seria essa que Kardec estava se referindo? Sobre a Terra. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, assim, né? Como ele diz, mas que pode sua opinião contra um fenômeno constatado pela observação e demonstrado por uma lei da natureza? Eu acredito, né? Não sei, Terezinha pode também ajudar, que essa coisa que é natural, é um fenômeno natural, entendeu? A comunicação com o mundo invisível é um fenômeno natural, desde que o mundo é mundo, os egípcios, né? Falavam com os mortos, né? Os gregos, todas as primeiras civilizações, né? É uma lei natural, não tem como, quer dizer, por isso que ele diz, mas que pode sua opinião contra um fenômeno constatado pelo movimento da Terra, desculpa, constatado pela observação e demonstrado por uma lei da natureza. Aí, como ele diz, sendo o movimento da Terra um fato puramente científico, sua constatação não estava ao alcance do vulgo, ou seja, do comum. Foi preciso aceitá-lo sobre a fé. Sobe um pouquinho. Cadê? Sobre a fé nos. Mais um pouquinho. Você quer subir? Isso. Assim? Isso. Sobre a fé. Mais um pouquinho, tem que subir, né? Mais um Você pouquinho. quer subir Zélia. aqui? Aqui? Não, ao contrário, ao contrário. Descer, no Isso. caso. Isso, aí. Aqui. Foi preciso Isso. aceitar. Mas o espiritismo. Né? Mas o espírito. Não, então, assim, sendo o movimento da Terra um fato puramente científico, sua constatação não estava ao alcance do comum, do vulgo. Foi preciso aceitá-la sobre a fé nos cientistas, mas o espiritismo tem, além disso, o poder de ser constatado por todo mundo, o que explica a sua tão rápida propagação. Então, No assim, caso aqui, ele está primeiro, se referindo ao fenômeno que apareceu no mundo todo ao mesmo tempo. exatamente. Né? Então, ela também poderia estar se referindo à reencarnação como uma lei natural. Também. Né? A reencarnação como uma lei natural. E outra, né? Que nem todos nós, claro, estamos aqui, temos uma alma, então como que você vai negar? Se todos nós, né? É como diz, você vai negar como? Se é um fenômeno natural. Todos nós temos uma alma, somos uma alma encarnada, então como que você vai negar? Tá?
Toda descoberta nova de alguma importância tem consequências mais ou menos graves. A do movimento da Terra e da lei de gravitação que rege esse movimento teve resultados incalculáveis. Então, vou ler novamente. Toda descoberta nova de alguma importância tem consequências mais ou menos graves. A do movimento da Terra, a lei da gravitação, que surge esse movimento, que rege esse movimento, teve resultados incalculáveis. A ciência viu abrir-se à sua frente um novo campo de exploração, e não se poderiam enumerar todas as descobertas, invenções e aplicações que lhes foram a consequência. O progresso da ciência ensejou da indústria. O progresso da indústria mudou a maneira de viver, os hábitos, numa palavra, todas as condições de ser da humanidade. Então, quando a ciência começa a fazer novas descobertas, ela tem uma ação impactante em todos os sentidos da nossa vida, né? Quando foi descoberto o movimento da Terra, como ele disse, e a lei da gravidade, isso teve consequências em todos os segmentos. Olha lá, o progresso da ciência ensejou da indústria mudou a maneira de viver, os hábitos, numa palavra, todas as condições de ser da humanidade. É gradual. Um vai estimulando o Um outro, vai vai puxando o amostrando, outro, e claro, por isso que se claro. chama progresso. Você veja que quando antigamente aqui se defecava, se urinava e jogava na janela, justamente tudo isso. Olha como nós estamos, depois, quando houve as mortes, que foram inúmeras, os próprios cientistas da época, eles queriam saber o porquê. Por que está existindo essa mortalidade, principalmente pelos filhos, dentro da própria família? Que houve, que foi justamente graças aos cientistas da época que eles foram estudar por que essas pessoas estão morrendo. Aí veio, como se chama a gente, o que se faz para os tubos sanitários e tudo isso, Saneamento básico. saneamento básico. E aí começou, por quê? Porque se começaram a se questionar. E é gradual, e é progressivo. Então, um vai motivando ao outro, vai também acrescentando. O próprio Kardec diz, tudo é evolução, tudo é progressivo. E vai parar, como ele falou anteriormente, quando for mudar também a concepção. Quando a ciência sair de um nível e ir para um outro. Por quê? É progressivo. É progressivo. É gradual. Nós estamos aqui. Com certeza que há 10 anos atrás nós tínhamos uma visão completamente de ver até como nós estudávamos. Hoje em dia eu tenho uma visão eu tenho uma concepção de ver o estudo de uma forma outra, que cada palavrinha tá lá querendo dizer uma coisa. Então, ele está dizendo aqui, olha, o progresso da ciência estimulou o da indústria. O progresso da indústria estimulou a maneira de ver os hábitos, numa palavra, todas as condições de ser da humanidade. É progressivo, é gradual. Uhum. Aí, E porque é uma lei, a lei do progresso é uma lei divina, então nada escapa, né? Nada escapa. e O perguntam conhecimento, por que Deus não fez o homem perfeito? Isso é assim, mas por que nós temos que passar por tudo isso? Por que o Deus não fez o homem perfeito? Não é? Muitas vezes, muitas pessoas se questionam, porque não seria mérito nosso, porque não, necessitamos passar por termos esta maturidade consciencial. exatamente, exatamente. O conhecimento das relações do mundo visível e do mundo invisível tem consequências ainda mais diretas e mais imediatamente práticas, porque está ao alcance de todas as individualidades e a todos interessa. Então, percebe como ele fala? Quer dizer, é uma coisa natural. O conhecimento os dois mundos, tanto o mundo invisível como o mundo corpóreo, né? O conhecimento dessas relações qualquer pessoa está ao alcance de todos, né? Basta querer, e a quem se interessa, claro, né?
E como ele está dizendo, é indiferente de ser de qualquer religião, de qualquer etnia, não existe. Ele está dizendo aqui, é para todos. É para todos. Está ao alcance de todas as individualidades e a todos interessa. Não é Exatamente. porque aí tem a Marisa, sabe que Marisa é uma médium passista forte, tem uma mediunidade forte, né? Então, porque a Marisa tem a mediunidade forte, que ela vai progredir mais rapidamente, não. Porque, como nós estamos vendo, é algo natural que vai depender de cada um. De Não é cada um. porque Marisa é espírita, ou Zélia é espírita, Terezinha, Celeste é espírita, vai ser melhor? Não. Vai progredir mais rapidamente? Negativo. Vai progredir mais rapidamente, Marizinha? Porque nós somos Imagina, espíritas? não, claro, pelo contrário, às vezes, justamente por ser espírita, a gente tem mais dificuldade de entender e demora mais do que uma pessoa que faz tudo por amor, né? Nem é espírita, mas está progredindo a cada dia, né? Pela boa vontade, pelo amor que tem, né? Pois é. Aí ele diz: devendo cada homem necessariamente morrer, ou seja, todos vamos morrer um dia, claro, ninguém pode ficar indiferente àquilo que acontecerá depois da sua morte. Pela certeza que o Espiritismo dá do futuro, muda a maneira de ver e influi sobre a moralidade. Essa moralidade aqui seria o quê, gente? Que ele está falando, se referindo a essa moralidade? Influi na nossa evolução moral, porque nós sabemos, né, o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Ou seja, agindo em conformidade com as leis de Deus, né? Nós vamos estar agindo no bem, no que é correto, no que é justo, né? E outro, olha, pela certeza que o espiritismo dá do futuro, muda a maneira de ver e influi sobre a moralidade. Ou seja, nós sabemos que a nossa vida continua enquanto espíritos depois do desencarne, né? E que o nosso estado de evolução, né, da alma, aquilo que nós encontraremos como felicidade, né, ou sofrimento, vai depender exatamente da nossa conduta moral, de como nós nos conduzimos durante a nossa vida terrena, né? Aí ele diz: sufocando o egoísmo, modificará profundamente as relações sociais de indivíduo a indivíduo e de povo para povo. Por quê? Sufocando o egoísmo e deixando aflorar o quê? A fraternidade, a bondade, o amor ao próximo, a compaixão, né? Simplesmente nós vamos estar modificando as nossas relações sociais com o próximo, né? Nós não vamos ficar omissos mais em relação ao próximo, e sim entender qual é o nosso papel na sociedade. Pelo menos é assim que eu entendo Isso. esse posicionamento. Vamos entendendo, né, Marizinha, o que vem a ser Sim, realmente a fraternidade e colocá-la em prática. principalmente, né? Somente, não é? Principalmente. A gente deixa, né, de sair do casulo que muitas vezes a gente se encontra, né? E realmente entender o nosso papel social, agir no coletivo, que é esse o nosso papel, né? Essa é a nossa tarefa. Muitos reformadores de pensamentos generosos formularam doutrinas mais ou menos sedutoras, mas, em sua maioria, elas só triunfaram como seitas temporárias e circunscritas. Foi assim, e sempre será assim, com as teorias puramente sistemáticas, porque na Terra não é dado ao homem conceber alguma coisa completa e perfeita. Nós não temos condições ainda de compreender muitas coisas. O Espiritismo, ao contrário, apoiando-se não numa ideia preconcebida, mas sobre fatos patentes, está protegido contra essas flutuações e não poderá senão crescer à medida que esses fatos forem vulgarizados. Na realidade, esse vulgarizados é no sentido de popularizados, tá? Não é vulgarizados no sentido vulgar, banal, é no sentido de todos terem acesso,
né? De Mais serem divulgados, né, Marisa? De serem divulgados, né? isso, exatamente. Mais bem conhecidos e melhor compreendidos. Ora, nenhuma potência humana poderia impedir a vulgarização, mais uma vez, a divulgação, né, de fatos que cada um pode constatar. Constatados os fatos, ninguém poderá impedir as consequências deles resultantes. Estas consequências são aqui uma revolução completa nas ideias e na maneira de ver as coisas deste mundo e do outro. Antes que o século tenha passado, ela será realizada. Ela quem? Essa revolução completa de ideias, né? Por isso que o Espiritismo realmente veio trazer, né, uma revolução no sentido da compreensão da vida depois da morte, né, da importância da nossa evolução moral, do nosso progresso. É isso que ele quer dizer. Mas dirão, ao lado dos fatos, tendes uma teoria, uma doutrina. Quem vos diz que essa teoria não sofrerá variações? Que em alguns anos a de hoje será a mesma? Sem dúvida, ela pode sofrer modificações em seus detalhes em consequência de novas observações. Vou dar um exemplo, né? Kardec não usava antes o fluido vital, depois ele não deixou de usar o fluido vital, por quê? Porque ele usou essa palavra porque na época a ciência tinha o fluido calórico, o fluido elétrico, né? Por isso que ele usou, mas depois ele abandona o fluido vital e passa para o nome de princípio vital, né? Isso é um exemplo. Mas uma vez adquirido o princípio, o princípio não pode variar, e menos ainda ser anulado. Eis o essencial. Desde Copérnico a Galileu, tem-se calculado melhor o movimento da Terra e dos astros, mas o fato do movimento ficou com o princípio. Então, é assim, muito mudou desde a época que Galileu constatou os sistemas planetários, etc. Mas não mudou o princípio, que a Terra gira em torno. É isso que ele quer dizer. Dissemos que o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência de observação. É o que faz sua força contra os ataques de que é objeto e dá aos seus adeptos uma fé inquebrantável. Todos os raciocínios que lhe opõem caem diante dos fatos. E esses raciocínios têm tanto menos valor aos seus olhos, quanto mais os sabem interessados. Em vão lhe dizem que isto não é ou é outra coisa. Respondem: não podemos negar a evidência. Se apenas existisse uma, poder-se-ia pensar numa ilusão. Mas quando milhões de indivíduos veem a mesma coisa, em todos os países, conclui-se logicamente que são os negadores que se iludem. Ou seja, quando vinha de todos os centros, mais de 1000 centros, as várias comunicações, né, coincidindo o conceito, e Kardec estabelece como princípio, né, simplesmente não tinha como negar. Não era uma pessoa falando, era a constatação de mais de 1000 comunicações, né? Que Kardec separava pela concordância e pela unanimidade. Ele tirava aquilo que era completamente díspare, né? Que não, completamente discrepante, e examinava sempre as comunicações pelo critério da concordância e unanimidade. Então, não tinha, né, como discutir. Se os fatos espíritas não tivessem como resultado senão satisfazer a curiosidade, por certo só causariam uma preocupação momentânea, como tudo que é inútil. Mas as consequências que deles decorrem tocam o coração, tornam felizes, satisfazem as aspirações, preenchem o vazio minado pela dúvida, projetam luz sobre a temível questão do futuro.
Olha que bonito isso, né, que Kardec fala aqui, né? Ele tem consequências que muito mais importantes, né? Tocam o coração, tornam felizes as pessoas, por quê? Porque consolam as pessoas, satisfazem as aspirações, quer dizer, a certeza da vida futura do espírito, preenchem o vazio minado pela dúvida, a mesma coisa, né? O que será que acontece conosco depois da morte? É porque Projetam luz. podemos ter contato com aqueles que supostamente morreram. Muito pelo Exatamente. contrário, é uma consolação imensa que eles mesmos vêm nos motivar a seguirmos adiante para que, quando possamos, talvez, reencontrá-los em uma nova etapa, numa nova fase. Foi o que Kardec fez. Quantos exemplos o Kardec nos trouxe, inclusive pessoas da própria Sociedade Espírita Parisiense. Uhum, exatamente, exatamente, É muito. É uma esperança, é esperançosa demais. exatamente. Ainda mais, nele se vê uma causa poderosa de moralização para a sociedade. Aí sim, né, Kardec está falando do efeito moralizador do Espiritismo. Elas têm, pois, um grande interesse. Ora, não se renuncia facilmente ao que é uma fonte de felicidade. Certamente, não é com a perspectiva do nada, nem com a das chamas eternas, que afastarão os espíritas de suas crenças. É o que nós estávamos conversando, né, gente, anteriormente, que o que nós havíamos falado, que se impõe, esses castigos, essas penas eternas, e nós estamos aqui estudando, vendo que não, que isso só apenas continuará. Isso foi algo que nós estamos. Foi nos imposto ou não, mas agora é hora de educar-nos e seguirmos adiante. Uhum, Aqui, exatamente. Oi? Exatamente. Ah, Zélia, eu acho que a gente já pode ir terminando, né? Acho que já aqui, deu. podemos sim, faltam 5 minutos. Faltam 5 minutos. Onde parou, Aqui, Marisa? ó. Dissemos que o Espiritismo, hein? Mas Aqui. vamos continuar mais um pouquinho, Zélia? Podemos sim, porque ainda faltam 5 minutos aqui no meu Tá bom, relógio. tá bom. Dissemos que o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência de observação. Ah, isso nós já lemos. Já lemos isso. Já lemos? Aonde, Já. gente? Já. Ixi, Maria. Aqui, onde paramos, gente? Aqui, eu parei. Dos fatos. Não, aqui. É, Isso. Não foi? Aqui, ó. Paramos aqui ou onde, gente? Ali, ó. É diante de uma observação mais completa que todas as teorias prematuras e arriscadas, surgidas na origem dos fenômenos espíritas modernos, caíram e vieram fundir-se na impotente unidade que hoje existe, e contra a qual não se obstinam senão raras individualidades, que diminuem dia a dia. As lacunas que a teoria atual pode ainda conter encher-se-ão da mesma maneira. O Espiritismo está longe de haver dito a última palavra. Tá errado isso também, né? Quanto às suas. Oi? A gente já leu isso aqui também, gente? Não, não. Isso não. Não. Que eu me tá lembre, não. certo. Tá Tá certo? certo. Tá. Ah, sim, sim. O Espiritismo está longe de haver dito a última palavra quanto às suas consequências, mas é inquebrantável em sua base, porque esta base está assentada nos fatos. Quer dizer, é inegável. Essa frase dele é muito, muito interessante, né? Muito, muito. Que os espíritas, pois, nada receiem, o futuro lhes pertence, que deixem os adversários se debaterem sobre a opressão da verdade que os ofusca, porque toda denegação é impotente contra a evidência que inegavelmente triunfa pela própria força das coisas. É uma questão de tempo, e neste século o tempo marcha a passos de gigante, sob o impulso do progresso. Então, assim, é inegável, contra fatos não há argumentos, né? Contra fato não há.
argumentos. Então, a importância da doutrina espírita ser uma ciência de observação, né? Observação dos fatos. Bom, Ficou então, claro? Alguma dúvida, Tere? Alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, só tem uma coisinha assim que eu queria falar, já passou um pouquinho, mas acho que ainda cabe, né? você quer que eu volte, Terezinha? Não, não precisa não, Zélia, não precisa não. Kardec, ele estava assim muito otimista, né? Porque com ele a doutrina estava crescendo aceleradamente no mundo inteiro, né? Ele via aquele crescimento assim muito grande no mundo inteiro. E ele até prevê que no século seguinte, que seria o século passado, o espiritismo estaria já espalhado por todo o mundo. Não aconteceu isso, não tem essa. Por quê? Se o espiritismo continuasse a crescer depois da morte de Kardec, no mesmo ritmo que estava crescendo com ele, com certeza o espiritismo estaria sendo conhecido no mundo inteiro e aceito, né, pelo mundo inteiro. Exatamente. Mas acontece que depois do desencarne dele as coisas mudaram. Porque uma vez eu perguntei isso para o Paulo, ele estava lá no nosso centro, nós tivemos vários encontros com ele lá, e eu perguntei, poxa, Kardec estava tão otimista, Paulo, que estava correndo tudo que no século seguinte ia acontecer, todo mundo ia aceitar. Ele falou, mas de fato, depois da morte dele aconteceram várias, não somente as adulterações e todo aquele problema com a sociedade de Paris, mas também guerra, né? A França entrou em guerra com a Prússia, e as pessoas, os espíritas se dispersaram. O movimento foi, de certa forma, quebrado naquele momento, né? E isso truncou aquele desenvolvimento que vinha tão acelerado, foi truncado, né? Por isso que não, aquela visão que Kardec teve, que no século seguinte, né, o espiritismo estaria sendo aceito no mundo inteiro, não pôde acontecer, porque houve esse bloqueio, né, depois da morte dele, né, depois do desencarne dele. Né? Então, e é verdade mesmo, né? Porque sempre que eu lia isso, eu ficava, puxa vida, Kardec é tão otimista, será que ele não sabia que... Mas você sabe, Tere, no livro da Beth Foucault, O Beaucoup de Lumière, tem uma comunicação do Kardec para Amélie, que ele fala isso. Os pais de família tiveram que ir à luta, garantir o sustento. A França passou por desemprego, fome, né, naquela época, né? Teve muitos problemas sérios, né, por causa da guerra, né? E a guerra franco-prussiana. Então, é um esclarecimento que, para mim, estava faltando. Eu ficava encaixada com isso. Então, daremos continuidade, fica no próximo estudo, no 48, não é isso, gente? O item 48, próximo estudo. Alguma coisa, Celeste? Quem está mais aí, gente? Que eu não estou vendo. Celeste, seu Arthur. Ah, eu nem tinha visto, senhor Arthur. Desculpa, seu Arthur. Seu Dilson, alguma coisa? Não? Marizinha? Não, está bem explicitado. Tá mole? Alguma coisa a mais, Marizinha? Usar o português correto, né? Hã? Como é que usar um português correto. Olha só. Olha. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer a Zélia, a Celeste, Terezinha sempre com a gente, seu Odilson, que bom que o senhor está aqui, seu Arthur também, e até o próximo encontro. Agradecer de coração. Obrigada, Marisa. Obrigada, Marisa. Fiquem aí, gente, só parar a gravação. Até o próximo encontro, então. Tchau, gente.